Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do ensino presencial mediado por tecnologia no componente de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse mundo que envolve a arte. E vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Na aula de número 11, nós temos como objeto de conhecimento, contextos e práticas de detalhamento o Teatro Amazonas em seu contexto histórico. Então, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então estamos aqui no cartão postal de Manaus, um dos cartões, né, que envolve o Centro Histórico de Manaus. O Teatro Amazonas, ele traz todo esse legado, essa estrutura enquanto arquitetura, é uma arquitetura, vamos chamar de arquitetura eclética, mas ela é considerada uma neoclássica. Por quê? Porque ela envolve tanto uma arquitetura que nos remete lá ao período clássico, mas dentro da sua arquitetura também existe o ferro, que nós vamos ver daqui a pouquinho, vitrilhos que fazem parte de toda a sua decoração. Então, o Teatro Amazonas, falar desse cartão é falar da história do Amazonas, do seu apogeu enquanto período da borracha, certo? Então, trazer essa casa de espetáculo, esse espaço enquanto arquitetura. E o que nós podemos falar do Teatro Amazonas? Vamos ver? Então, o Teatro Amazonas, localizado em Manaus, é uma das obras mais icônicas da arquitetura brasileira e um símbolo da riqueza e prosperidade da borracha, no final do século XIX. Sua construção e existência estão diretamente ligadas ao auge econômico da Amazônia, quando Manaus se transformou em uma cidade próspera graças à exportação da borracha, certo? E aí, falando agora nesse contexto histórico do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, né, teve a sua construção de 1884 a 1896. A ideia de construir o Teatro Amazonas surgiu em 1881, no auge da riqueza gerada pelo ciclo da borracha. Empresários locais e autoridades do Estado queriam uma casa de espetáculo que tivesse a altura das grandes cidades europeias. O projeto do teatro foi aprovado em 1884 e sua construção começou no mesmo ano. E aí tivemos esse projeto aprovado nesse período, né, do auge da borracha. E aí quais foram esses materiais que foram utilizados para a construção desse monumento arquitetônico? Vamos ver? Então, o material, a grande parte, né, para garantir a grandiosidade da obra, grande parte dos materiais usados na construção foi importado da onde? Importado da Europa, tá? Por exemplo, o ferro utilizado veio da Inglaterra, os mármores da Itália e os lustres de cristal foram trazidos da França. Muito bem, então falar desse período é falar do auge da borracha, e esse material, como não era acessível aqui no Amazonas, ele foi trazido da onde? Da Europa, de alguns países da Europa. Aquilo que eu falei. Por que é uma construção eclética? Vocês viram aí que o ferro também estava presente, porque uma construção clássica, ela não utilizava o ferro, não é verdade? Naquele período lá da Grécia, Roma e etc., eles não utilizavam ferro. Já aqui já vai utilizar o ferro, certo? E aí teve a construção, e quando se deu a inauguração do teatro? Vamos ver? A inauguração aconteceu em 1896. O teatro foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, com a apresentação da ópera italiana La Gioconda, de Almicari, tá? A inauguração marcou o ponto alto da Era da Borracha em Manaus, quando a cidade era uma das mais ricas do Brasil. Olha aí, Manaus já chegou a ser a mais rica do Brasil no período da borracha, certo? Mas o que aconteceu? Houve o quê? Houve um declínio. O que foi esse declínio da borracha? Vamos ver? Então, o declínio e restauração, com o colapso da economia da borracha, a partir de 1910, o Teatro Amazonas passou por um período de decadência,
mas foi restaurado e reaberto oficialmente em 1990, após décadas de abandono. Hoje o teatro é uma atração cultural e turística de importância internacional. Então vocês viram que o teatro ele passou por um período de abandono. O que é que houve esse declínio da borracha? Porque a borracha, a seringa, foi levada e foi plantada e aí fez sucesso fora do Amazonas. Então, o que aconteceu? Eles estavam produzindo, não precisavam mais vir buscar aqui no Amazonas. Então, houve esse declínio. E o apogeu, né, do Amazonas caiu. Então, o Teatro Amazonas, esse símbolo, foi esquecido, foi deixado um pouco de lado. E só em 1990 foi que ele foi reaberto, a valorização dele foi restaurada. Né? Nós tivemos um grande secretário de Cultura aqui no Amazonas que valorizou, trouxe, né, alguns artistas que nós vamos ver no decorrer da nossa aula para o Amazonas. Então, a arte ela teve sua valorização e o teatro restaurado. Então, nós temos também, dentro do teatro, algumas características arquitetônicas, que é o estilo arquitetônico que nós já comentamos. O Teatro Amazonas é um exemplo do estilo eclético. Quando eu falo eclético, eu estou querendo dizer que há uma mistura, como eu falei, vem lá da arquitetura clássica, Grécia, Roma e etc., e vem trazendo algo muito contemporâneo nosso. Então, há a arquitetura eclética, é uma mistura, certo? Muito popular no final do século XIX. Sua arquitetura mistura elementos renascentistas e neoclássicos com uma forte influência europeia, refletindo o desejo da elite local de se associar ao refinamento cultural da Europa. Então, o que eles queriam? Quem construiu o teatro, que pensou e idealizou, principalmente, né, os ricos que viviam naquela época aqui no Amazonas, em Manaus, eles queriam chegar próximo a uma casa de espetáculo da Europa. Então, por isso, tem essa arquitetura neoclássica. Então, eles queriam se sentir como se eles estivessem na Europa. E o Teatro Amazonas tem esse caráter, né? E aí ele foi construído e teve outras modificações da sua arquitetura. Uma das modificações foi a sua cúpula. Vamos ver? Então, a cúpula do teatro é uma das suas características mais notáveis, composta por mais de 36 mil peças de azulejos vitrificados, coloridos, foi importado da Alsácia, na França. As cores da cúpula representam o quê? Representam a bandeira do Brasil. Então, de repente, nós temos, né, a arquitetura neoclássica e aí, em seguida, nós temos os azulejos. Né? Então, isso tem essa mistura, por isso que é chamado de uma arquitetura eclética. Aqui nós temos o exemplo, como ele foi projetado e depois como ele ficou, que vai aparecer aí. Então, traz esse símbolo, mais de 36 mil peças, e essas peças todas foram importadas. Tá? Então, aqui ele faz alusão ao que? À bandeira do Brasil. E dentro do Teatro Amazonas, enquanto arquitetura, nós temos o que? O Salão de Espetáculos. Então, o Salão de Espetáculos tem a capacidade para 684 pessoas, distribuídas entre plateia e 3 pavimentos, que são os camarotes, certo? Impossível não ficar hipnotizado com o teto côncavo, na qual estão as 4 telas pintadas em Paris, pela tradicional Casa Carpezotti. As telas representam música, dança, tragédia e a ópera. Então, no centro, é como se você estivesse olhando embaixo da Torre Eiffel e está dividido nessas representações, né, da dança, da tragédia, da ópera e da música. É como se você estivesse olhando, mas em cada lado você vai ver essa representação das artes também. Então, esta última, né, uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes, que representa a música. Ao centro, um majestoso ilustre de bronze francês. Também não passa despercebido as máscaras das colunas da plateia, que homenageiam compositores e dramaturgos, tá? Então, como Aristófanes, Molière, Rossini, Mozart e Verdi. Então,
na alegoria, vamos dizer, no ornamento que fica próximo aos camarotes, existem máscaras, e essas máscaras têm os nomes que vão fazendo essa homenagem a esses artistas, certo? Então, é contagiante mesmo quando você entra no Teatro Amazonas, que já teve a oportunidade, e de repente você perceber estar num apogeu de uma arquitetura e a arte, né? As pinturas, as telas, os próprios assentos, as plateias, onde fica a plateia. O que é a plateia? A plateia é onde são as cadeiras onde ficam o público, tá bom? Então, também tem uma coisa bem interessante no teatro, que é o pano de boca. Esse pano de boca, né, do teatro, ele é outra raridade, foi confeccionado em 1894 pelo artista brasileiro Crispim do Amaral, e descreve o encontro dos rios Negro e Solimões, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui essa imagem, e ele tem uma particularidade, esse pano de boca. O que é esse pano de boca? Ele sobe verticalmente, ele não é enrolado quando ele sobe, não. Ele sobe verticalmente, porque é uma tela, e essa tela ela não pode ser dobrada, porque senão ela vai quebrar e vai danificar. Então, ele tem essa característica que ela sobe verticalmente esse pano de boca, certo? Muito bem. E falando sobre o Salão Nobre, o que é o Salão Nobre? Naquele período, os ricos, né, e etc., eles se reuniam no Salão Nobre para quê? Para comemorar, para falar de negócios, tomar coquetéis e etc., antes do espetáculo ou nos intervalos das apresentações, principalmente das óperas. Então, o Salão Nobre é decorado com detalhes luxuosos, como lute de cristal, de Murano, né, o cristal de Murano, e mármore de Carrara, e apresenta pinturas no teto que retratam cenas do rio Amazonas. Então, é riquíssimo esse salão nobre. Hoje, a visitação, você tem que colocar uma pantufa para poder adentrar no Salão Nobre, para que não risque o chão, né? E aí, o interior do Salão Nobre, como é que nós podemos falar? O interior é ricamente decorado com poltronas estofadas em veludo vermelho e detalhes em ouro. O teto do auditório tem uma pintura que representa a reunião das musas do teatro. Então, as musas do teatro estão representadas. Então, a pintura ela vai estar muito presente no interior do Teatro Amazonas, assim como as homenagens aos artistas famosos daquele período, certo? E aí o Teatro Amazonas ele também tem uma particularidade, que é a acústica do teatro. Naquele período que foi construído, inaugurado, não existia a luz elétrica. Opa! Em Manaus já existia a luz elétrica, tanto é que as ribaltas, as luzes de ribalta, já eram luzes elétricas que nós vamos ver. Mas a acústica do teatro é maravilhosa. Então, falando no palco, a sua voz ecoa, né, normalmente. Hoje não, tem toda uma sonorização, certo? Então, o que é a acústica? A sala de espetáculo tem uma excelente acústica, uma característica que faz do Teatro Amazonas um local ideal para a apresentação de óperas, concertos e outras performances musicais. Tá? Existem algumas lendas, algumas coisas que falam sobre essa acústica do teatro ser tão maravilhosa. Então, ele tem também uma função cultural. Tá? Então, essa função cultural, desde sua construção, o Teatro Amazonas tem desempenhado um papel central na vida cultural da Amazônia. No início era palco de grandes óperas e apresentações teatrais, atraindo artistas internacionais, certo? Claro que tudo isso no momento do apogeu, lembro que houve um declínio, tá? Então, artistas internacionais eram trazidos para se apresentar no Teatro Amazonas devido à sua grandiosidade arquitetônica. Então, ele tem o quê? Uma importância cultural. O que nós podemos falar sobre essa importância histórica cultural? O Teatro Amazonas é um símbolo não apenas da riqueza e do esplendor de Manaus, né, durante o ciclo da borracha, mas também da resistência cultural e da preservação da arte na região amazônica. Certo? Então, tudo isso, hoje, o que nós podemos falar? Hoje ele é um dos pontos, tá? Continuando,
Hoje ele é um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil, atraindo visitantes de todo o mundo. O teatro é uma joia arquitetônica e histórica que reflete o apogeu e o declínio da economia da borracha, bem como o renascimento da cultura da cidade de Manaus. Muito bem. E aí falamos do teatro enquanto que espaço arquitetônico, enquanto concreto, enquanto espaço que faz parte, né, daquela arquitetura. Mas o Teatro Amazonas também ele vem no momento depois que ele traz, né, ele tem um declínio e ele volta através, então, ele vai ser revitalizado e ele vai criar os seus corpos artísticos. E quais são esses corpos artísticos que fazem parte do Teatro Amazonas? Nós temos a Amazonas Band, tá? Foi criada no ano de 2000 pela Secretaria de Estado de Cultura, SEC, com a missão de difundir a música popular instrumental no Amazonas, privilegiando as vertentes do universo popular. Então, quando essa band ela foi criada, a maioria dos músicos que nós estamos vendo aí vieram de fora, vieram do estrangeiro para compor essa band. Então, o que aconteceu? Vieram porque o Amazonas não tinha profissionais qualificados para estar. Mas hoje não, hoje o Amazonas é totalmente diferente. Hoje mudou esse cenário. O Amazonas já produz os seus artistas dentro da questão do Liceu de Artes, que tem do Amazonas. O Amazonas ele faz esse incentivo a esses artistas e à cultura. Então, também temos o balé folclórico. Quando foi criado esse balé folclórico? O balé folclórico já foi criado em 2001, né? Que é o FBA, integra o corpus artístico do Estado, com a proposta de resgate das danças tipicamente amazonenses, que aos poucos estão sendo esquecidas. Nós já vimos numa aula anterior de arte uma gravação de uma bailarina que faz parte desse balé folclórico, e ela conta um pouquinho dessa história. Você pode ir lá nas nossas aulas e pesquisar sobre isso também. A companhia é referência em danças folclóricas, apresentando em grandiosos espetáculos os elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas e o cotidiano dos ribeirinhos. Quer dizer, ele conta a nossa cultura, ele fala da nossa cultura, ele expressa, né, através da dança, né, da expressão corporal, né, ele conta a história de quê? Dos nossos indígenas e do cotidiano dos ribeirinhos. Como é que vivem, quais são as suas tradições, quais são os seus elementos culturais, porque vocês sabem, o Amazonas é imenso. De um município para o outro, nós temos outras culturas, nós temos outras formas de ver, nós temos outra linguagem, e o balé folclórico ele vai trazer justamente esse resgate, né, dessa cultura, durante o quê? Durante as apresentações, através da dança e da música. Então, isso é muito importante para o Amazonas, né? Trazer esse resgate através do balé, que são profissionais, são bailarinos profissionais. Então, criado em 1997, né, para atender o programa de música erudita e arte da Secretaria de Cultura, o Coral do Amazonas é considerado o grupo mais tradicional do Estado. Então, ele foi criado, o coral, em 1997, quando o quê? O Teatro Amazonas é trazido de volta pela Secretaria de Cultura, para que tenha o seu valor resgatado, que tinha sido esquecido, lembra? Então, vem o coral é criado, né, para atender o quê? Atender o programa de música erudita. Então, a arte, né, vai estar dentro da música do Teatro Amazonas. Então, a música erudita vem sendo valorizada, vai ser trazida, não esquecendo também que a música popular, daqui a pouco, ele vai também ser introduzido em um coral no Teatro Amazonas. Vamos continuar. A Amazonas Filarmônica é reconhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras. Sua criação em setembro de 1997 foi essencial para a política de formação artística do Estado, pois possibilitou a vinda de músicos estrangeiros de alta qualidade técnica para ministrar aulas e capacitar os artistas amazonenses, o que permitiu a realização de eventos
internacionais, como o Festival Amazonas de Ópera, do qual é a orquestra oficial. Lembram que eu falei anteriormente? Então, quando acontece essa valorização, é trazido esses profissionais estrangeiros, aonde eles também vão cursar, eles vão dar cursos para os músicos aqui da região, fornecendo o quê? A mão de obra também. Então, o Amazonas não tinha esses profissionais qualificados. Os que tinham estavam fora do Amazonas, estavam estudando fora, então o Amazonas precisava qualificar os seus profissionais. E a vinda desses músicos para o Amazonas foi de suma importância. Hoje não, hoje nós temos profissionais que já são formados, já ministram curso, já estão formando outro. Então, com a criação também do Liceu de Arte Cláudio Santoro, certo? Há essa expansão, há essa abertura para que o povo amazonense, que tem essa habilidade, que tem essa competência em relação à música, às artes cênicas, ao canto, possam ser valorizados, possam ser profissionalizados, certo? Então, a sua primeira formação contou com 44 músicos, sendo somente 2 amazonenses. Inclusive, eu sei até o nome desses 2 amazonenses, né? Um é o Cláudio e o outro é o Fernando. Então, eles eram os únicos amazonenses que, vamos dizer, foram considerados profissionais e capacitados para fazer parte dessa filarmônica. E isso mostra como o Brasil estava deficiente nessa questão. Você já pensou 44 músicos e somente 2 eram amazonenses? Então, o Amazonas precisava. Hoje não, atualmente a orquestra tem 90 músicos, sendo 21 amazonenses e 69 de diversas nacionalidades. Muitos que vieram para cá não retornaram para os seus países, ficaram apaixonados pelo Amazonas. Então, eles permaneceram e hoje são 21 amazonenses. Olha só a grandiosidade, porque o tempo de formação de um profissional para uma orquestra é muito grande, ele tem que estudar muito a questão da música, principalmente os instrumentos. Um é violino, o outro pode ser outro tipo de instrumento, de corda, de percussão. Então, ele tem que se profissionalizar. Então, hoje nós contamos com 21 profissionais. E nós temos também a Orquestra de Câmara, sabe, do Amazonas. O grupo foi criado em 2002, composto por músicos que integravam a Orquestra Amazonas Filarmônica, com o objetivo de inovar na prática musical do Estado, executando obras do barroco e contemporaneidade. Tá? O que eles fazem? É composto de um grupo menor, que é uma orquestra de câmara, tá? Então ele é menor, ele vai tocar tanto do barroco, né? Principalmente eles utilizam um instrumento que ele é raríssimo, mas o som é maravilhoso, que ele parece com um piano, mas não é um piano. Tá? Então, ele utiliza esse instrumento e ele vai o quê? Fazer essa questão do som barroco. Tá? Então, tudo isso que é chamado de cravo. Tá? Então, o cravo ele vai compor essa orquestra de câmara. Então, é muito interessante. O dia que tiver a oportunidade de vir ao teatro, tiver uma apresentação, você vai poder ouvir. Ou vocês mesmos podem pesquisar aí, gente. Sabe, o som do cravo, né? Do cravo como instrumento musical, vocês vão ver que é diferente, é um som erudito, é um som que lhe contagia, é diferente do piano, tá? Então, dentro desse contexto, nós vimos que o Teatro Amazonas, enquanto arquitetura, teve o seu apogeu no período do ciclo da borracha. Infelizmente, nós amazonenses não, vamos dizer, não patenteamos, não cuidamos das nossas sementes, da seringa, e elas foram levadas para fora do Brasil, para fora do Amazonas, e foram plantadas e lá obtiveram sucesso. E aí o que aconteceu? Nós perdemos, né, a nossa exportação, ninguém exportava mais porque era muito mais fácil comprar lá fora. Então, houve o declínio e com isso também o Teatro Amazonas foi um pouco esquecido, mas depois ele volta novamente. É criado os corpos de dança que nós vimos aí, nós acabamos de ver, e o Teatro Amazonas faz parte desse contexto histórico, né, que faz parte dessa arquitetura, que é uma arquitetura o quê? Uma arquitetura eclética,
porque ela faz o quê? Ela mistura, né, vários estilos de arquitetura, ela vai buscar o clássico e o neoclássico, como nós vimos aí, a cúpula sendo criada por Vitrígios, né, com mais de 36 mil peças que representam a nossa bandeira. Então, há essa miscigenação, há essa mistura de materiais e essa arquitetura eclética, certo? Nós temos ali uma coluna, de repente uma coluna dórica, uma coluna jônica, uma coluna são colunas gregas com os capitéis, e nós temos uma coluna aparente. O que é uma coluna aparente, professora? A coluna aparente é aquela que você não consegue dar a volta em 360 graus. Ela é apenas 180, tá? Então, ela é uma coluna aparente, ela está colada na parede, mas ela tem um formato de uma coluna, então é chamada de coluna aparente. Isso aí já é uma inovação. Nós temos também os arcos no teatro. O que é o arco, professor? É aquela janela que é mais ou menos assim. É um arco que tem o quê? Uma influência etrusca que os romanos adaptaram e deram o quê? Mais espaçabilidade. O espaço foi ampliado porque com a descoberta do arco. E no Teatro Amazonas nós podemos ver isso. Quer dizer, uma cultura grega, uma cultura romana, com influência etrusca, mas, de repente, utilizando ferro, utilizando azulejos. E isso tudo é o quê? Há essa miscigenação, essa coisa eclética, dessa mistura. Também podemos até falar de miscigenação, não é verdade? Então, a miscigenação arquitetônica, vamos colocar assim. Então, a partir daí, se cria os elementos que vão compor o corpo artístico, certo? Mas só a partir de 1990 que ele vai ser revitalizado, porque houve o declínio. Anteriormente, o que acontecia? Eram trazidos artistas só internacionais. Porque dizem, né, que o Amazonas vivia, vamos dizer, a quermésia de igrejas e, de repente, teve um espetáculo internacional com panos europeus, né? Então, a Europa era trazida aqui para o Amazonas. Nós tínhamos as quermesses das igrejas, mas nós tínhamos também apresentações que eram valorizadas lá na Europa. Mas será que a população assistia esses espetáculos naquele período? Hoje, será que mudou? Sim, hoje mudou. Hoje a população é convidada a espetáculos de rua, dentro do teatro, fora do teatro. Então, a cultura, essa valorização dos espetáculos estão muito presente hoje, né, aqui no Amazonas, porque houve alguém que disse: vamos revitalizar o teatro, vamos valorizar a cultura, vamos trazer profissionais para capacitar a nossa população. Porque o balé folclórico é também composto por amazonenses e artistas internacionais também, bailarinos internacionais, mas a maioria é amazonense. O coral, se for fazermos uma pesquisa, hoje o coral é formado, a maioria, por amazonenses, né? A orquestra de câmara também. Quantos amazonenses existem aí? Porque foi valorizado, foi criado um liceu de artes e tudo isso depende muito do quê? Das ações governamentais, da vontade política, né, do Amazonas de querer valorizar a nossa cultura. E, através do corpo de dança folclórico, eles apresentam a vivência dos nossos irmãos indígenas, dos nossos irmãos ribeirinhos, trazendo a nossa cultura através de espetáculo e a representação disso tudo através da dança, né, da encenação teatral, que envolve o teatro, a dança, a música, as artes plásticas, como nós vimos, o que compõe a arquitetura do Teatro Amazonas, certo? Então, finalizamos a nossa aula